E aí, meus príncipes? Para vocês que assistem meus vídeos com certa frequência, devem ter sentido algum sentimento de desconforto enquanto eu estava assistindo algum conteúdo, seja ele mais reflexivo ou aterrorizante. E se você sentiu, é porque era essa a intenção mesmo. Mas hoje vamos tratar de um sentimento maior e muito mais complexo do que muitos imaginam, e que a Fundação SCP consegue nos fazer sentir muito bem. E esse é o sentimento de vazio, que ela consegue transmitir para os seus leitores e que tem várias faces, envolvendo desde um sentimento de insignificância, desorientação e até mesmo o horror de simplesmente existir. O vazio na Fundação SCP quase sempre faz os leitores se depararem com a insignificância da humanidade, diante de certas forças que não fazemos ideia de onde vieram, o que eles querem e o quão poderoso eles são. O universo da Fundação SCP explora a ideia de que o ser humano, apesar da sua ciência e tecnologia, é incapaz de compreender plenamente o mundo anômalo e as ameaças que ele representa. Essa noção de pequenez diante das entidades ou dos fenômenos que vão além da lógica cria um sentimento na gente de desamparo e mostra o quão vulneráveis nós somos. Muitas criaturas reforçam a ideia de que há coisas além do controle ou compreensão humana. Isso gera um vazio no leitor, uma sensação de que, mesmo com todo o esforço da Fundação, o mundo está sempre à beira do caos e que a existência humana pode ser facilmente apagada. O conceito de vazio também está intimamente ligado à desorientação. Muitos SCPs distorcem a percepção do tempo, espaço e realidade, criando no leitor uma sensação de estar perdido ou de não poder confiar nos seus próprios sentidos. O SCP-3001, a Realidade Vermelha, é um exemplo perfeito disso. A ideia de uma pessoa presa num vazio sem fim, em uma realidade fragmentada, provoca no leitor um sentimento sufocante de solidão e confusão. Isso representa o medo do desconhecido, onde as coisas que deveriam ser constantes, como o espaço e o tempo, se tornam instáveis e incontroláveis. Isso provoca um sentimento de desespero profundo, especialmente nos cenários mais apocalípticos, ou quando a humanidade entra em combate com alguma entidade que desafia a realidade. Muitos dos contos e relatos da Fundação mostram um forte senso de niilismo, de que no fim das contas, talvez não exista um propósito final para sua existência, e que o esforço humano em conter ou compreender as anomalias é burro e inútil. Isso pode ser visto em relatos como o do SCP-2935, que se chama O Fim de Tudo, onde uma realidade alternativa foi completamente destruída, sugerindo que a extinção total não é só possível, como inevitável para a humanidade. O sentimento de vazio também está relacionado à solidão. Muitos SCPs exploram a ideia de isolamento, seja físico ou psicológico. A ideia de estar sozinho numa realidade incompreensível ou de não poder contar com as leis do universo que regem o mundo cria um senso de abandono. Isso é mostrado em SCPs, como a SCP-179, onde uma entidade observa silenciosamente ameaças que podem destruir a Terra, mas que não tem qualquer possibilidade de interferir para que isso não aconteça ou que possa ajudar diretamente. Isso nos dá a sensação de que, em um nível cósmico, a humanidade está sozinha, deixada à mercê da sua própria sorte. Talvez, o sentimento mais poderoso que a Fundação gera é o horror existencial. Diferente do horror tradicional, que lida com o medo das coisas que podem nos tocar como monstros, o horror existencial trata do medo do desconhecido, da falta de sentido e da fragilidade da realidade. Quando os leitores se deparam com SCPs que desafiam as leis da física, o tempo ou a própria noção de identidade, como o SCP-106 ou o SCP-3930, cria um sentimento terrível que mostra como a realidade é frágil e o que acreditamos saber pode ser destruído a qualquer momento. Na Fundação SCP, o conceito de vazio vai além da simples ausência de algo físico. Ele se torna uma metáfora para a destruição da existência, da identidade e até mesmo do próprio tecido da realidade. Ele pode ser uma força primordial, uma entidade incompreensível ou um estado filosófico que leva à aniquilação da humanidade. No fim, o vazio é aquilo que está além do controle da compreensão humana, representando o desconhecido em sua forma mais pura e aterrorizante.